Bom dia, começando um novo dia aqui em Langkawi, no Porto Internacional de chama Kwa, se eu não estiver pronunciando errado. E tô indo pra Tailândia. Algumas pessoas que me acompanham no Insta sabem que eu ia pra Koh Lipe, mas eu desisti por causa do preço, porque o ferry boat saindo daqui pra lá custa 160 ringgit, e indo pra Satum, que é o porto que eu vou chamar Tamalang, custa 55, então assim a diferença é gritante. E é um lugar bonito também. E aí eu vou pra lá antes de ir pra próxima cidade, que aí vocês vão ficar sabendo no próximo episódio. E eu peguei um Grab lá da hospedagem até o porto, que dá uns 14 quilômetros, paguei quase 25 ringgit. E aí cheguei aqui, eu deixei pra comprar aqui cheguei aqui antes das 8, aí sai às 9h30 da manhã, só tem esse horário todos os dias. E eu consegui comprar aqui porque eu tentei comprar no Kuti Kuti, ou Chuti, o nome do aplicativo, mas eu não consegui, não aceitam o meu cartão como pagamento, então eu deixei pra comprar aqui e deu certo. E eles não aceitam cartão, então você tem que tirar esses 55 ringgit, tem que sacar pra poder pagar em dinheiro, em espécie. Agora tem que passar pela imigração para dar saída da Malásia, e chegando lá faz a nova imigração. E aí eu conto pra vocês como é que foi. Tô esperando aqui abrir, que o embarque vai começar às 8h45, agora é 8h20 da manhã. E aí, como eu disse, né, a gente passa na imigração para carimbar o passaporte, embarcar, e aí vai ser menos de 2 horas de ferry boat até lá, é pertinho. E ali pra comprar, né, no guichê que eu comprei a passagem, eles entregaram esse papelzinho para preencher, para entregar na imigração da Tailândia. Esse é o ferry boat que a gente vai. Eles chamam de speed ferry boat, né, que é rápido. E a imigração aqui é super rápida, é só para eles carimbarem a saída da Malásia. Aí você põe os 2 indicadores lá no negocinho do digital e pronto. E vamos começar a primeira aventura, que é pegar tipo uma picape, né, o nosso famoso pau de arara aí no Brasil. E custou 40 bahts para ir pro meu hotel, que tá a 8 km do porto. Eu tentei pedir o Grab, mas não consegui, fala que não é uma área de Grab. E aí tô pagando, né, isso dá mais ou menos, só dividir por 5,91, cada baht é 5,91. Quer dizer, cada real é 5,91 baht, ao contrário. E aí vai dar uns 7 reais. E aí eu já tava irritada, porque eles ficam oferecendo todo momento, sabe? Vamos pra, tipo, oferecer pra todas as cidades, que é tipo Filipinas. E aí like me. E aí eu aceitei, porque eu tô cansada também. E aí depois a gente vai vendo os preços praticados reais aqui. Já começou as irritações, gente. Eles me falaram lá que era 40 baht. Aí era 50 se fosse parar no ATM. Eu falei que não precisava, porque aí eu troquei lá os ringgits que tinham sobrado em baht na casa de câmbio dentro do porto. E aí eu tinha pra pagar. Chegando aqui o cara, não, é 50, é 50. Eu falei, não, mas ele me falou 40. Aí fiquei batendo boca com ele, aí ele me venceu pelo cansaço. Aí foi 50 baht. Ai, que raiva, não deu nem 5 minutos de carro até aqui. Mas ok, a gente vai aprendendo, né? É assim, chega no novo país, vai aprendendo como que eles trabalham, como que eles tentam passar a perna no turista, e depois que você aprende, aí você fica
fique expert em burlar ou pelo menos conseguir escapar o máximo possível desses golpinhos. Nossa, mas eu fico extremamente irritada, porque isso é uma coisa que me irrita muito, muito mesmo, me tira do sério. Tentar me passar a perna, nem que seja por causa de 10 centavos, eu fico extremamente irritada. E aí agora eu cheguei aqui, é o hotel que eu reservei, eu não sei porquê, mas eu não achei quarto compartilhado pra ficar aqui. Eu procurei só no Booking também, eu sempre esqueço da Agoda. E eu sei que usam bastante Agoda aqui na Tailândia. E agora eu vou esperar, agora são 11 horas e depois eu vou perguntar pra moça da recepção se eu posso deixar a mochila aqui e vou caçar almoço, porque eu não tomei café da manhã, eu estou morrendo de fome. Pra quem já está acostumado a acompanhar meus vídeos, já sabe que eu chego num país, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é caçar SIM card. E aqui na Tailândia é igual na Malásia, na Indonésia, mão inglesa. E tá menos calor do que... Tá calor, mas tá menos calor do que a Malásia. Ontem, por exemplo, eu saí com a Mira, a minha amiga da Rússia, e aí a gente saiu, acho que era por volta da 1 da tarde, e assim, a gente andou 5 minutos e chegou esbaforida lá no café que a gente foi trabalhar, fazer nossos roteiros, porque ela foi pra Penang, eu tinha vindo de Penang e ela foi pra lá. E aí a gente cansou pra caramba. Agora não, já andei quase uns 10 minutos lá do rosto. Eu tô indo a pé pra comprar meu SIM card lá no shopping. Dá 3 km daqui. Só que o mototáxi tá cobrando o mesmo valor que eu paguei do Porto. Pelo amor de Deus, 50 baht, que dá uns quase 9 reais, pra poder me levar daqui 3 km. Eu falei, não, eu vou andando. Eu vou andando, que aí eu já vou conhecendo, eu vou parar no meio do caminho pra almoçar, já vou vendo algum restaurante, alguma coisa. E aí eu conto pra vocês. Tinha um tailandês do meu lado no ferry boat, e aí eu já fui perguntando várias coisas pra ele, porque ele que puxou o papo, aproveitei e fui perguntando várias coisas. Bonitinho o restaurante ali. E já fui perguntando pra ele várias coisas do que fazer, qual o melhor SIM card. Aí ele me falou de uma companhia, de uma telefonia que chama AIS, ou AIS, não sei como pronuncia. E eu vou voltar ali naquele restaurante que eu achei bonitinho, deixa eu ver. Parei no restaurante pra almoçar e já pedi noodles. Pedi noodles com carne suína, que eu tô com saudade de comer carne suína, porque como é maioria muçulmana lá na Malásia, é muito difícil você achar carne suína pra comer. E aí, até um pouquinho da saudade. O bom, gente, que tem as fotos, então se você não quiser usar o Google Translator, estiver em dúvida, você vai ver nas fotos e aí te ajuda a decidir. E aí, esse é o noodles que eu vou comer. E aí aqui é que nem na Coreia do Sul. Tem os palitinhos, né? Os hashis aqui pra você comer. Isso é água. Que delícia. As pimentinhas. E tem uns molhinhos aqui. Em pó, pimenta no óleo, que é mais ardida. Esse é a carne suína, que é tipo o fish ball. Esse é o pork ball. Esse aqui é de plástico, escorrega. Isso aqui é uma coisa muito rara, desde as Filipinas até a Malásia. Tipo, você tem que... não tem disponível, e aqui já tem disponível na mesa. Gente, tava muito bom. Eu tava falando pra moça ali que... por que essas moedas têm um número tão pequeno? Essa aqui é uma moeda de 5 baht, tá vendo aqui? Onde que tá escrito 5? Isso aqui não é 40 mais friendly não, gente. A gente não enxerga mais de perto. Tem que ter um número maior pra ver. É muito pequeno. Aí eu fico caçando assim, meu Deus do céu, se é 5, se é 1, porque eu já recebi moeda de 5 e de 1 baht.
E aí eu fui falar pra ela, ainda tô com um ringgit na cabeça. Eu falei, 5 ringgit? 5 baht. Acho que é assim que pronuncia. Já já eu vou aprendendo as pronúncias certas. E aprender a falar obrigada também, porque aqui tem diferenciação igual no Brasil, né? Se é para mulher, você fala de um jeito, se é para homem, você fala de outro, né? Tem diferenciação de gênero. E se eu não estiver pronunciando errado, obrigada é kakunka. Acho que é assim. Mas tem toda uma entonação para falar, tudo bonitinho. Então, temos 2 meses pela Tailândia. Se eu não falei, estou falando agora. Então teremos tempo de aprender. Gente, desde a Indonésia, 1 mês na Indonésia, 45 dias na Malásia, 45 dias no Japão, com mão inglesa, e eu não aprendi ainda a olhar pro lado certo da rua. Eu sempre olho primeiro pro lado que eu tô acostumada na mão do Brasil, né? Na mão não inglesa. Mas aí, óbvio, eu não olho e já vou atravessando. Como eu sei que meu cérebro automaticamente vira pro lado contrário primeiro, então eu olho, depois eu olho pro outro lado. Então eu só atravesso depois de olhar os 2 lados direitinho pra não ser atropelada, né? Porque ser atropelada não é uma boa coisa. Eu não fiquei falando muito lá, mas o noodles que eu pedi, gente, que saboroso. Nossa, já no primeiro que eu parei, escolhi assim, já gostei. Foram 45 baht, que dá menos de... Divide por 5,91. Eu ainda não aprendi. Já eu começo já a falar os preços mais automáticos aqui pra vocês. Que é R$1, são 5,91 baht na cotação que eu vi hoje, né? É sempre uma aproximação. Como eu atravessei da Malásia pra cá, eu tava no norte da Malásia, então eu vim pro sul da Tailândia. Então eu estou no extremo sul da Tailândia. Tô quase na fronteira com a Malásia. Eu tinha pesquisado para ir para Malásia, de sair da Malásia para Tailândia por Padang Besar de trem. Aí eu ia ter que fazer aquele caminho inverso que eu já mostrei para vocês num dos vídeos aqui da Malásia. Acho que o vídeo que eu fui para Langkawi, indo por Kuala Perlis, Araú, Padang Besar. Mas aí eu descobri que tinha essa rota de ferry boat direto de Langkawi para Satun, que é esse porto que chama Tamalang. Me perdoem os tailandeses a minha pronúncia. E aí eu quis vir direto, porque ia dar quase o mesmo valor, assim, ia dar um pouco menos indo por terra, só que eu achei menos trabalhoso. E realmente foi menos trabalhoso, porque eu dei saída lá no porto da Malásia, no Kuala Port, e dei entrada na Tailândia aqui no Tamalang Port. Então, simples. Lá não. Lá eu ia ter que parar no trem, aí pegar um outro trem do lado da Tailândia, aí eu ia ter que ir pra outra cidade. Nossa, aí com mala, gente, eu evito o máximo possível muitas conexões, né? Muita troca, né, de transporte. Facilita a vida. E aí por isso que eu decidi parar nessa cidade aqui, ficar 1 dia ou 2, não sei se eu vou estender. Bem bonitinho, pelo menos a parte aqui onde eu tô hospedada e que eu tô indo lá no shoppingzinho no shopping pra comprar o SIM card. E aí eu tô achando bem gostosinha a cidade. Já me encantei com o pouquinho que eu vi aqui. Já estou com meu guarda-sol a postos para não queimar a cuca. Eu estou na cidade de Satun, que é a capital da província de Satun. Aí aqui na Tailândia não se chama estado, chama província. E Koh Lip, que é a ilha que eu desisti de ir, faz parte dessa mesma província. Só que, como eu já disse pra vocês, tava 160 ringgit pra ir pra lá, contra 55 pra vir aqui. 3 vezes menos, então por isso que eu escolhi vir pra cá. E eu encontrei algumas pessoas que tinham vindo da Tailândia
conversei pela internet também, pessoas que eu sigo, que a Ana do Pela Galáxia, Ana Flávia, é uma moça que viaja sozinha, ela já visitou mais de, acho que ela tá nos 120 e tantos já, agora ela tá em Bangladesh. E ela fez esse caminho, só que ela fez o inverso, da Tailândia pra Malásia. E ela me falou que até saindo aqui da Tailândia pra Koh Lip é caro também, igual saindo lá da Malásia. E aí foi por isso que eu desisti de visitar essa ilha. Mas teremos muita Tailândia pela frente, ainda tem muita cidade, muita ilha pra ver. Mas se continuar sendo caro desse jeito pra ir, tipo mais de $40 de transporte só uma perna, vocês não vão me ver em muita ilha não, gente. Ou não, o orçamento aqui é limitado, vocês já sabem, quem me acompanha já sabe que o meu orçamento é de $20 por dia. Então não dá pra ficar indo nesses lugares que se gasta muito com transporte ou com... Porque lá também não é barato pra ficar. Não é um destino com acomodação barata. Até aqui em Satu eu tô pagando 85 uma diária, mas eu tô ficando num quarto só pra mim, né? Um quarto single. E eu não consegui achar acomodação compartilhada aqui. Não sei se é porque eu também não tava olhando na Agoda, eu pesquisei só no Booking. Então agora eu vou começar a olhar, porque como eu tô acostumada a usar o Booking, eu sempre esqueço da bendita da Agoda. A Agoda é também do Booking, mas é mais utilizada aqui na Ásia. Mas todos os outros países não compensava pra mim, porque eu tenho aquele... tipo, como fala? De cartão fidelidade, como eu já reservei muita coisa pelo Booking, eu tenho muito desconto pelo Booking. Então, quase sempre pra mim não compensa fechar por outro aplicativo. O que compensa é fazer o que eu fiz lá na Malásia, que é você fechar uma noite e aí estender direto. Como não tá em alta temporada, é possível fazer dessa forma. E aí você estende e paga mais barato, porque eles cobram muito imposto no Booking. E eu li alguma coisa parecida também aqui na Tailândia, que é melhor você reservar uma noite, né? Pra você ter uma reserva pra ir, ficar mais tranquilo. Tem gente que não liga pra isso. Aqui eu sou mais encanada. Eu prefiro já ter um lugar certo com endereço pra eu ir. Pelo menos a primeira noite, né? E aí depois, aí é óbvio, é mais fácil. Porque é muito difícil ficar caçando lugar com mochila pesada. Por isso que eu preciso urgentemente diminuir o peso dessa mochila, mas não tô dando conta de desapegar, minha gente. Vou mostrando pra vocês nos próximos dias, porque estamos só no primeiro dia, né? Hoje acabei de chegar na Tailândia. Faz o que? Umas 3 horas que eu cheguei na Tailândia. Já saí pra resolver burocracia de internet e aproveitei pra mostrar pra vocês um pouquinho daqui. Olha o tamanho dessa lace, que gracinha. E pra quem não tá familiarizado, essa é a escrita tailandesa. Infelizmente não aprendi o alfabeto tailandês antes de vir pra cá. O Google Translator funciona bem aqui, então dá pra se virar. E aqui o povo tailandês, principalmente cidade menor, fala menos inglês do que Malásia, Indonésia e Filipinas. Porque esses 3 últimos países, eles têm ensino de inglês nas escolas como segunda língua. E aqui na Tailândia não, só nas cidades maiores. Cidades maiores aí, mais turísticas também, aí tem mais gente falando inglês. Hoje eu já tive que comunicar por Google Translator, porque a moça da recepção lá do hotel não tava me entendendo não. Então, mas é assim, gente, a gente não passa perto não. Se não tem um jeito, a gente caça outro e vai resolvendo. Que bonitinha a entradinha. Aqui de pertinho, vocês verem, né, a escrita daqui, o alfabeto. Quer dizer, no alfabeto, né? Tá escrito alguma coisa ali, mas pra vocês terem ideia. Não é o alfabeto completo, né? Mas pra vocês terem ideia de como que é. E eu acho linda. Porque é toda desenhadinha, as letrinhas todas desenhadinhas, olha. Ai! Chutando lixo. Aqui tem um manguezinho. Provavelmente é esgoto, porque não tá cheiroso, não. Eu tentei sacar, porque tá falando que aqui você não precisa do cartão, né? Só o Tout. Mas eu não consegui usar pela wallet. Deixa eu tentar com o cartão. Eu
Tentei 2 vezes, eu espero que não saiu dinheiro. Espero que não. Ai, tem fruta pra comprar aqui. Ai, que delícia. Na volta eu vou pegar. E eu espero que não me cobre, porque não saiu dinheiro. E aí vai ser um big problema. Porque eu tentei sacar $40, que dá 2.000 bahts, 2 vezes. Então, $80 é dinheiro. São 4 dias de orçamento. E aí eu vou tentar lá no shopping. No shopping mais fácil. E talvez porque eu tentei usar o wallet, né, do celular, às vezes não deu certo. Às vezes funciona só com o touch do cartão físico. Mas aí agora que não deu certo ali, eu falei, agora eu vou tentar no shopping. Aqui tem uma mesquita que vou falando e gravando pra vocês. Porque nessa parte sul da Tailândia tem bastante islâmicos, porque pela influência da Malásia. E aí a gente tá pertinho da fronteira com a Malásia. E aqui. Que bonitinha. Eu achei que fosse um shopping, mas pelo jeito é um hipermercado. E é onde que eu vou caçar o meu SIM card. Deixa eu descobrir por onde que entra pedestre aqui. Achei aqui. E esse é o meu estado depois de 3 quilômetros andando. Tá menos calor que a Malásia, mas tá calor. Eu tô derretida. Será que agora eu vou achar a minha calça, gente? Acho que sim, hein? A calça uniforme pra quem vem na Tailândia é essa daqui, do elefantinho. E eu tô desde as Filipinas caçando uma pra mim. E aqui custa 100 baht. Essa loja aqui que eu vim caçar, vamos ver se eles me vendem SIM card. Deu certo, gente. Opa, aparecendo meu número aqui. Mas quando vocês virem esse vídeo também, eu já nem estarei mais aqui na Tailândia. E aí foi 548 baht, porque aí eles cobram pra passar no cartão. 3%, tem 2% de VAT, que é o imposto deles aqui. E eles cobram 50 baht pelo chip. E aí dá uns R$92, dura um mês, só que a internet é ilimitada. E aí depois de um mês eu consigo fazer a recarga no aplicativo. Aí ele tava me ensinando, o moço que me vendeu. E deixa eu tentar sacar dinheiro, porque aqui pelo jeito, gente, em muito lugar você tem que pagar em dinheiro. Tava fazendo uma continha básica aqui pra ver, né, se compensava pagar os 3% que eles estão, não sei se é todo lugar, mas o lugar que eu comprei o chip cobra 3% pra passar o cartão do valor. E aí eu saquei agora 1.500 baht, eles cobram 220 o ATM, né, cobra 220 de taxa. Isso dá quase 15%. Então, gente, façam as continhas. E eu tinha falado que aqui era um hipermercado, mas é um shopping, sim. Eu vou tomar um sorvetinho agora, porque depois desse calor todo. E aí eu confirmei com o moço aqui da operadora de telefonia. E ele me falou que pra usar... Aqui não tem Grab, mas eu consigo usar o Line Man e o Panda. Consigo pedir moto. Aí vou ver quanto que custa, porque agora como eu tenho o número tailandês, eu consigo entrar nesses aplicativos, porque eles pedem um número tailandês. E aí, por isso que eu gosto de comprar também SIM card, porque tem essa vantagem. Além do meu iPhone ser velho, iPhone 8, que não é possível pôr SIM, quando você compra SIM, na maioria das vezes não tem número local. Então você acaba tendo dificuldade para usar aplicativos locais ou qualquer outra coisa assim que você precisa usar mais local, às vezes acaba te dificultando. E aí essa é a vantagem de comprar o SIM card, o chip físico, né, que você vem na loja, compra, eles usam o seu passaporte para cadastrar e aí tudo certo. Thank you. Hoje eu resolvi sair da toca e vim comer um lamen no noodles. Não fiquei gravando lá no restaurante porque só tinha eu e eu fiquei com vergonha, vocês já sabem, né? Gostei do noodles,
mas tem um sabor aqui que eu acho muito forte, que eu não consegui identificar ainda, que pra mim tem gosto de flor, floral. E eu não sei que sabor que é esse, nem isso e nem o amendoim. Eu sou fã. Eu contei lá na rede vizinha que eu experimentei o pad thai aqui. Eu tinha experimentado na Malásia, não tinha gostado, mas eu tinha experimentado do prato da minha amiga. Oh meu Deus do céu, o cara quase passou por cima do meu pé aqui agora. Ou no carro na calçada. Maravilha. E aí eu não tinha gostado por causa do que vai um molho de amendoim. E eu não sou fã de amendoim. O povo fica indignado quando eu falo que eu não sou fã de amendoim. Eu não odeio, mas eu não sou fã. Se eu puder evitar amendoim, eu evito. Tem algumas coisas de amendoim que eu como, que eu gosto. Por exemplo, a paçoquita, eu como uma vez por ano. E a sonho de valsa. São as coisas que eu consigo comer de amendoim. Mas assim, não é coisa que eu como com frequência. Eu como só muito de vez em quando. E aí esse sabor, eu sei que tem muito tempero com amendoim aqui na culinária tailandesa. Então eu vou sofrer um pouquinho até me acostumar ou dar o veredito final de que eu não gostei. Porque assim, a gente também precisa dar um tempo pro nosso paladar acostumar com o novo sabor, com a nova... com o novo tempero, né? Com a nova forma de comer alguns alimentos. E aí, como eu estava acostumada a comer amendoim só em doce no Brasil, aqui come-se da comida salgada. Meu cérebro precisa processar para entender e aceitar esse novo sabor. Então, depois de 2 meses aqui na Tailândia, volto para contar para vocês se eu acostumei ou se realmente eu não gostei. E aí fui no 7-Eleven comprar umas coisinhas, porque amanhã tô indo pra Krabi. Fiquei 3 noites aqui em Satu, mas eu fiz nada turístico, porque eu tava muito cansada. Eu ainda estou cansada. A minha vontade era de ficar 10 dias aqui, sem fazer nada, porque é muito cansativo ficar trocando. Eu fico gravando enquanto eu tô andando e aí tá escuro e aí não tá focando direito. E aí, como eu tava dizendo, minha vontade era ficar uns 10 dias aqui sem fazer nada pra descansar, mas eu vou seguir viagem pra Krabi. Tá um pouco difícil de conseguir informação. Eu acho que eu estou perdida, gente. Peraí que eu preciso olhar no meu mapa onde que eu tô. Peraí. A Flávia e as suas peripécias geográficas. Óbvio que eu fui pro lado contrário, porque eu saí do restaurante e fui no 7-Eleven. Ao invés de voltar saindo do 7-Eleven, eu tinha que voltar pela esquerda. Eu virei pela direita e vim parar aqui no hospital. Tem um hospital aqui. Deixa eu voltar agora. Ai, gente, só eu. Pelo menos dei uma voltinha aqui, porque eu tava só lá dentro do quarto do hotel, saindo só pra buscar minha comida que eu tava pedindo no Food Panda, porque aqui só tem Food Panda, não funciona a Grab aqui, nem pra pegar táxi, carro, por isso que eu estava nervosa outro dia contando aqui que eu estava me sentindo extorquida. Que aí eles cobram o valor que eles olham na sua cara e aí eles acham que deve te cobrar, né? Agora deixa eu voltar pro hotel. Isso se eu não estender mais uma noite aqui, porque eu já estendi. Eu comprei só uma noite, que a intenção era seguir viagem. E na sexta-feira, dia 18 de outubro, é meu aniversário. Eu queria estar lá em Krabi, mas não sei, talvez eu fique por aqui mesmo. Vamos ver, até amanhã eu decido o que eu faço da minha vida. E tá um pouquinho difícil de achar informação. O terminal de ônibus fica a 3 km daqui do hotel onde eu tô. Nossa, que luz forte. E aí, hoje eu fiquei com preguiça de ir lá. A moça me passou um telefone que ela falou que é um mini ônibus que vai lá pra Krabi. Eu já procurei no Antu Go Asia
Mas o Antigo Age, assim, tá um absurdo. Tá R$700 a passagem. Tipo, eu acho que é transfer privado, sabe? É fora do meu orçamento total, assim. Não tem nem o que discutir. E aí agora eu tô tentando achar passagem mais barata, uma opção mais local pra ir. Só que você não acha na internet a informação, que aqui a cidade que eu disse é bem pequenininha, é uma cidade de uns 30 mil habitantes. E aí eu já tô sentindo meu primeiro baque, depois de ter saído da Malásia, informação, tudo fácil online, igual no Brasil. Óbvio que eu sei que não são todos os lugares no Brasil que é fácil assim, né? Mas onde eu morava, no estado de São Paulo, era fácil de achar informação online. E aí eu sinto muita falta dessas facilidades, sabe? De não ter que ficar ligando, negociando o preço. Como eu falei pra vocês, eu odeio negociar. Então pra mim é um estresse. Então eu tô tentando regular o meu emocional pra seguir as regras do jogo daqui. Porque é assim que funciona aqui na Tailândia, eu não tenho o que fazer. Ou eu jogo o jogo de acordo com as regras daqui, ou eu vou embora. Eu tenho essas duas opções. E como eu não quero ir embora, eu tenho que aprender as regras. E além de eu estar cansada, com preguiça de ficar fazendo coisa turística, eu tinha também ficado um pouco de medo, porque no meu primeiro dia que eu saí pra comprar o SIM card aqui, eu já contei pra vocês, o moço me seguiu. O desfecho foi que faltando 500 metros pra eu chegar no hotel, eu parei numa farmácia e pedi ajuda. E aí a dona da farmácia me levou no hotel de moto. E aí depois eu não vi mais o moço, mas eu confesso que eu fiquei um pouquinho assustada, com um pouquinho de medo de sair. Eu sei que não é o padrão daqui, infelizmente. Aconteceu esse episódio chato do rapaz me seguir. Ele não fez nada, mas ele me seguiu quase 2 quilômetros. O trajeto todo que eu saí lá do shopping até quase chegar no hotel. E aí isso também me desanimou. Mas toda vez que eu chego num país, principalmente com regras novas, diferentes do que eu tô vivendo até agora, eu preciso desse tempo de estabilização emocional para entender, para me achar o meu jeito de sobreviver ao novo país, às novas regras, aos novos costumes, nova cultura. Então eu tô aprendendo a me dar esse tempo, por isso que eu resolvi ir fechando mais noites aqui. Não tá barato, eu tô pagando cerca de $15 a noite, mas é um quarto que eu tô sozinha, né? Quarto single, com cama de casal, banheiro só pra mim. Então eu tô aproveitando também. E aí a próxima cidade que eu vou, vocês já sabem, acabei de contar, né? Que é Krabi. E aí eu quero ficar numa praia que chama Ao Nang. Eu sei que não é assim que pronuncia, porque eles pronunciam as palavras aqui mais longas. Acho que é Ao Nang, algo assim. Eu não sei pronunciar ainda, gente. Vamos ver se aprenderei até o final da Tailândia. Eu preciso desse tempo pra... Hello! Eu preciso desse tempo pra me regular e seguir viagem. Mas a minha intenção aqui na Tailândia, não sei se eu vou cumprir, mas o primeiro plano, assim, que eu tenho ideia é ficar no mínimo 15 dias em cada lugar que eu for, porque eu estou bem cansada de ficar trocando. Eu ainda estou em tratamento do ouvido, não terminei. A dor de ouvido melhorou, mas eu ainda tô escutando bem, tipo, tá prejudicado a minha audição, porque eu aplico todo dia o antifúngico, e aí meio que cria um tamponamento, né? Meio que tampa o ouvido. Então eu tô escutando como se tivesse com água no ouvido mesmo. Essa é a sensação que eu consigo explicar pra vocês. Então ainda não tô 100% ainda da infecção fúngica. E aí eu tô mais brocochô, acho que é porque tá chegando meu aniversário, o tal do inferno astral. E aí tô tentando me dar esse tempo sem me cobrar demais pra fazer ou conhecer alguma coisa, criar conteúdo aqui pra vocês.
pra mim, pra vocês, né? Que não é só pra vocês, é porque pra mim também. Para as memórias do futuro. Tô chegando aqui no hotel já. E aí não tem muita conclusão ainda, tá em aberto. Vou seguindo agora a viagem e vindo aqui contar pra vocês os próximos passos. Lembrem-se de curtir, compartilha para quem vocês sabem que gosta de conteúdo de viagem, principalmente mulheres que queiram viajar solo. E ativem o sininho para não perder nenhum vídeo. E se inscreva para ajudar essa criadora de conteúdo de vocês a crescer aqui no YouTube. Eu vou ficar muito feliz com essa ajuda. Eu acabei não mostrando, esse é o hall, né, a recepção do hotel que eu tô. Aí entra aqui. Depois de um certo horário eles fecham ali, aí só consegue entrar com o cartão da porta. E aí eu estou lá em cima, no segundo andar. Tem tudo isso de escada pra subir. Gente, escorrega, esse chão é muito liso, então tem que prestar um pouquinho de atenção. Esse é o cartão que usa lá quando a porta tá travada e pra abrir o quarto. Esse é o meu quarto. Já posso mostrar o número, porque quando esse vídeo for ao ar eu já não estarei mais aqui. Peraí. Aí põe ali o cartão pra ligar a luz. Tranca aqui e eu ainda uso isso daqui. Não sei se é necessário, mas... E aí essa é a minha bagunça. Cheguei aqui na terça, não, na segunda-feira. E aí hoje é quarta. Segunda, terça, quarta. Ou foi domingo? Não, eu vim aqui domingo. Pus aqui as minhas roupas, esse é o banheirinho. Banheirinho bem petitiquinho, no estilo que vocês já sabem, Japão, Coreia e Ásia em geral. Que é a duchinha, tipo, molha tudo a hora que eu tomo banho. E aí é isso.